Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é bem amplo, né? Os arquétipos na mitologia. Mas eu pensei que o título dessa palestra muito bem poderia ter sido também Os arquétipos na individuação. Mas individuação é um termo muito específico do Jung e pensei que muitas pessoas poderiam não entender. E vamos iniciar com uma descrição dos arquétipos tirada do livro Aion, do Jung. O livro Aion é um livro muito profundo das obras completas. Não é um livro que eu recomendo para começar a ler, né? É um livro que é bom já ter uma boa caminhada de entendimento do que é psicologia analítica, ou mesmo das obras do Jung. Mas esse conceito que ele vai trazer aqui de arquétipos é um conceito que casa muito bem com a dinâmica proposta nessa palestra. O Jung, ao longo da sua carreira, ele definiu os arquétipos de diversas maneiras diferentes, com diversas palavras diferentes, para ficar bem claro, e mesmo porque durante o seu processo de aperfeiçoamento, de estudos, de aprofundamento, ele mesmo foi lapidando esse conceito. Então a gente pode observar aqui já um conceito bem maduro, né? O arquétipo é um paradoxo, é uma afirmação sobre o indescritível e o transcendental. A realização do self, si mesmo, que deveria seguir-se a um reconhecimento de sua supremacia, leva necessariamente a um conflito fundamental, a uma verdadeira suspensão entre os opostos e a uma totalidade aproximada, a qual falta, porém, a perfeição. A aspiração a uma teleiosis, perfeição, tomada no último sentido, é não apenas legítima, como também, e mais ainda, uma característica inata do homem e uma das mais profundas raízes da civilização. Aspira-se naturalmente a uma perfeição em qualquer direção. O arquétipo, pelo contrário, se completa na sua inteireza, que é uma teleiosis, perfeição, de natureza totalmente diversa. Onde ele predomina, impõe-se a inteireza, em correspondência com sua natureza arcaica e em contraposição a qualquer aspiração consciente. O indivíduo pode empenhar-se na busca da perfeição. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mas é obrigado a suportar, por assim dizer, o oposto do que intenciona, em benefício da sua inteireza. Por conseguinte, dentro de mim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se acha dentro de mim. Romanos, capítulo 7, versículo 21. Então aqui a gente já expõe a complexidade desse processo que o Jung chama de individuação. Sendo o self, o arquétipo do self, também traduzido como si mesmo aqui no Brasil, é o arquétipo da totalidade. E é o arquétipo que busca essa teleiosis, que busca essa inteireza. E ele é o centro organizador da nossa psique. Só que o ego ele anda um pouquinho na contramão desse processo. Porque o ego, ele vê só a metade das coisas, ele não vê a inteireza. E ele quer acreditar que a metade é o todo. E isso causa muita confusão, porque a minha metade muitas vezes não vai coincidir
com a metade que o outro está enxergando. E aí eu vou falar, não, as coisas são assim. E aí a outra pessoa, não, as coisas são assado. E por quê? As coisas são assim e assado, né? Só que o ego, ele tem uma dificuldade de enxergar isso, porque ele vai ter que se desapegar da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, dos seus pré-conceitos, das suas ideologias, né? O Jung fala muito dos ismos, que os ismos levam a radicalismos, né? Porque nós tendemos, a partir dessa ideologia, olhar para uma parte e negligenciar o todo. E aí a gente fica vulnerável e suscetível. E essa é a grande questão para Jung da individuação, desse ser pela metade que caminha em direção ao todo, meio que como um cego tateia no escuro. E para isso vai haver diversos mecanismos. Um deles é a sincronicidade. Tem uma palestra que eu disponibilizei também no YouTube. Quem tiver vontade de aprofundar, está lá na íntegra, né? Só sobre esse tema sincronicidade. Lá eu explico melhor, hoje eu não vou aprofundar. Mas a sincronicidade seria uma forma de como esse self opera para que a gente seja confrontado com visões opostas a nós e para que a gente possa viver essa inteireza. Porque cada arquétipo ele traz em si esse paradoxo. Se a gente pegar um dos grandes arquétipos que o Jung explora amplamente, que é a grande mãe. A grande mãe, ela tem a face boa, acolhedora, nutridora, a dos seios fartos, né, a que jorra leite. E a gente tem também a face da devoradora, da mãe terrível. Essas duas forças convivem dentro do arquétipo em harmonia. O arquétipo não tem a menor intenção de se identificar com uma ou outra ou dizer que uma é melhor ou maior que a outra. As duas têm a sua função no mundo, né? Se a gente pensar na cadela que deu vários filhotinhos e um nasceu sem uma patinha, instintivamente ela vai pensar, esse filhote não tem a menor condição de sobreviver na natureza. E ela come esse filhote. A gente olhando acha absurdo. Imagina se nascesse um filho que não tivesse uma perna e a gente sacrificasse ele, a gente inclusive comesse ele, né? Não faz sentido para a nossa mente racional. Mas para o arquétipo, que os animais inclusive eles estão muito ligados com o instinto, e os arquétipos e os instintos andam lado a lado, de mãos dadas, né? Um não é idêntico ao outro, mas todo o instinto tem uma força arquetípica que move ele por trás. Então, essas são as premissas, né, do nosso tema hoje. E eu queria fazer uma breve explanação de como o Jung enxergava essa dinâmica psíquica entre consciente e inconsciente, self e os arquétipos, né, um inconsciente coletivo, que é algo diferente da psicanálise freudiana, que vem um pouco antes da psicologia analítica junguiana. E o Jung vai entender então que existe um self, que é o centro organizador da psique, e o self ele estaria no inconsciente coletivo, que é o berço dos arquétipos. Mas existe também ali a sombra coletiva. E a sombra coletiva é um fenômeno que vai acontecer a partir dos contrastes, né? Enquanto uma civilização, um povo, uma comunidade se comporta em uma direção e pensa coletivamente de uma forma, a consciência coletiva daquela comunidade vai gerar no inconsciente coletivo uma sombra. Da mesma forma que acontece com o indivíduo. Nós temos um ego que abriga a nossa consciência e nós temos as personas. As personas são as máscaras que a gente usa para se adaptar
aos diferentes cenários da nossa vida. Agora eu estou vestindo a máscara de palestrante, né? Eu posso vestir diversas máscaras durante a minha vida. E é saudável, na verdade, que a gente experimente diferentes máscaras. Isso não é problema. Diferentemente do budismo, que prega o desapego de uma forma mais ampla, né? O Jung entendia que o problema não é vestir as máscaras, o problema é se identificar com as máscaras a ponto de eu entender que eu sou só aquilo. E aí eu me limito. E ao me limitar, eu vou limitar os outros, eu vou confrontar com os outros. Então aqui existe, nesse processo que eu chamei de individuação, o eixo ego e self. E a gente pode entender, e o próprio Jung entendia a individuação como um processo utópico. Eu vejo que alguns jungianos entendiam o Jung como individuado, né, e até falam dele assim, ele iria dar risada e ia falar que isso é impossível, né? Porque seria quando o ego vai se desapegando dessas identidades e vai ampliando a sua visão de mundo, cada confronto que ele vai tendo, né, cada preconceito que ele vence, ele vai ampliando sua visão de mundo, ele vai abraçando o diferente, ele vai abraçando o oposto, ele vai ampliando sua cosmovisão. A individuação, então, seria, utopicamente, quando esse espaço consciente, ele tocasse a esfera do self. Seria esse caminhar em direção ao self. O ego caminhar em direção ao self. Esse eixo ego-self. E isso é um trabalho para a nossa vida inteira. E nas mitologias, nós vemos várias histórias mitológicas e vemos vários mitos que vão que vão falar sobre dinâmicas desses arquétipos. E diferentes culturas viram isso, partes disso, de forma diferente, né? De maneira diferente. Cada tempo exige que se enxergue uma faceta desses arquétipos. E os deuses, e o movimento dos deuses, e a interação dos deuses com os humanos, representavam essa ação dos arquétipos na nossa sociedade. E a forma que os humanos interpretaram esses arquétipos foi através de imagens arquetípicas, que a gente chamou de Zeus, de Ártemis, de Afrodite, de Apolo, de Hermes, e que cada cultura chamou de formas diferentes. E mesmo aqueles que caminharam no sentido de enxergar a própria religião de uma forma monoteísta, esses arquétipos apareceram de outras formas. Como a gente pode ver aqui nesse ambiente católico, estátuas de santos, né? Os santos vão representar também esses arquétipos. Segundo o Jung, os arquétipos se impõem, não tem como sufocar um arquétipo. Até coletivamente, a gente pode, através da cultura, caminhar numa direção unilateral até certo ponto, até isso se tornar insustentável no inconsciente coletivo. Aí essa sombra vai crescer tanto que ela vai vir trazendo uma antítese para isso e vai causar aí de alguma forma uma revolução dessa visão de mundo. E eu queria trazer aqui um pequeno trecho de Platão, do Banquete de Platão, onde ele traz o discurso de Aristófanes, sendo a descrição de um dos possíveis milhares de mitos de origem, de explicação de mitos de origem. E esse mito de origem do andrógeno eu acho muito interessante para a gente desenvolver aqui. Com efeito, nossa natureza, outrora, não era a mesma que a de agora, mas diferente. Inteiriça era a forma de cada homem, com o dorso redondo, os flancos em círculo,
4 mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos, 2 rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em tudo. Mas a cabeça sobre os 2 rostos opostos um ao outro era uma só, e 4 orelhas, 2 sexos, e tudo mais como desses exemplos se poderia supor. E quanto ao seu andar, era também ereto como agora, em qualquer das 2 direções que quisesse. Mas quando se lançavam a uma rápida corrida, como os que, cambalhotando e virando as pernas para cima, fazem uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos seus 8 membros de então, rapidamente eles se locomoviam em círculo. 3 eram os gêneros da humanidade, não como agora o masculino e o feminino, mas também havia a mais um terceiro, comum a estes 2, do qual resta agora um nome, desaparecida coisa, andrógeno. Eis porque eram 3 os gêneros, e tal a sua constituição, porque o masculino de início era descendente do Sol, o feminino da Terra, e o que tinha de ambos era da Lua, pois também a Lua tem de ambos. E eram assim circulares, tanto eles próprios como a sua locomoção, por ter semelhantes genitores. Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham, mas voltaram-se contra os deuses. E o que diz Homero é a eles que se refere, a tentativa de fazer uma escalada ao céu para investir contra os deuses. Zeus, então, e os demais deuses puseram-se a deliberar sobre o que se devia fazer com eles e embaraçavam-se. Não podiam nem matá-los e, após fulminá-los como aos gigantes, fazer desaparecer-lhes a raça, pois as honras e os templos que lhes vinham dos homens desapareceriam, nem permitir-lhes que continuassem na impiedade. Depois de laboriosa reflexão, diz Zeus: acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornados mais fracos. Agora, com efeito, continuou, eu os cortarei a cada um em 2, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós, pelo fato de se terem tornado mais numerosos, e andarão eretos sobre 2 pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se, de novo, disse ele, eu os cortarei em 2, e assim, sobre uma só perna, eles andarão saltitando. Logo que o disse, pôs-se a cortar os homens em 2, como os que cortam as sorvas para a conserva, ou como os que cortam ovos com cabelo. A cada um que cortava, mandava Apolo voltar-lhe o rosto e a banda do pescoço para o lado do corte, a fim de que, contemplando a própria mutilação, fosse mais moderado o homem, e quanto ao mais ele também mandava curar. Apolo torcia-lhes o rosto, e repuxando a pele de todos os lados, para o que agora se chama o ventre, como as bolsas que se entrouxam, ele fazia uma só abertura, e ligava-a firmemente no meio do ventre, que é o que chamam umbigo. As outras pregas, numerosas, ele se pôs a polir, e as articular dos peitos, com um instrumento semelhante ao dos sapateiros quando estão polindo na forma as pregas dos sapatos. Umas poucas ele deixou, as que estão à volta do próprio ventre e do umbigo, para a lembrança da antiga condição. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em 2, ansiava cada um por sua própria metade, e a ela se unia, envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia em geral, por nada querer fazer longe um do outro. E sempre que morria uma das metades e a outra ficava, esta procurava outra, e com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade do todo, que era mulher, o que agora chamamos mulher, quer com a de um homem, e assim iam se destruindo.
Tomado de compaixão, Zeus consegue outro expediente e lhes muda o sexo para frente, pois até então eles o tinham para fora, e geravam e reproduziam não um no outro, mas na terra, como as cigarras. Pondo assim o sexo na frente deles, fez com que através deles se processasse a geração um no outro, o macho na fêmea, pelo seguinte, para que no enlace fosse um homem a encontrar uma mulher, que ao mesmo tempo gerassem e se fosse constituindo a raça, mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio e pudessem repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, é uma tessera complementar de um homem, porque cortado como os linguados de um só em dois, e procura então cada um o seu próprio complemento. Esse é um mito de origem, segundo a fonte, Platão, que vem de Homero, e ali é como se o ser humano inicial, ele era um ser completo em si, inclusive ele era na forma de um círculo. Só que esse ser humano completo, ele está muito próximo dos deuses, ele não precisa dos deuses. Então os deuses precisam, de alguma maneira, dar uma lição, porque eles estavam ameaçando chegar e tomar a morada dos deuses. Isso a gente pode ver em diversos mitos de origem. No mito judaico-cristão, que se entende o Adão e Eva no paraíso, ali a gente também tem essa imagem. Adão e Eva como seres perfeitos, imaculados, que vivem nesse lugar abundante. Tudo isso é uma representação do self. A partir do momento que eles comem do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, eles são expulsos desse paraíso. Aí é como se fosse aquela separação de Zeus. Eles são separados então, e aí eles vão viver agora tendo a necessidade de sentir vergonha, de trabalhar e lutar pelo seu sustento. Da mesma forma que, quando nesse mito Zeus corta esse ser humano que antes era completo, ele passa a ser a metade. E uma metade quer buscar a outra. Então, enquanto ele está buscando a outra, ele não está pensando em lutar contra os deuses, desafiar os deuses. Essa é uma maneira muito poética de falar sobre questões existenciais que nós trazemos, e uma delas, inclusive, é a que deu motivação para todo um movimento que surgiu na Idade Média do romantismo. O romantismo é outra manifestação disso, onde se entendia que nós somos seres incompletos e que vamos encontrar e buscar no outro essa completude, e que esse outro é responsável pela minha felicidade. Isso é uma visão que nos enfraquece, vamos dizer assim. E segundo, essa versão desse mito de Platão seria com um objetivo específico, amando dos próprios deuses. E a gente tem então, dessa esfera do self, duas metades também, que o Jung chamou de ânima e animus. A tradução em latim, são nomes em latim, a tradução é alma e espírito. Só que o Jung utiliza os dois aqui como sinônimos. Ele não vai fazer distinção entre alma e espírito no sentido teológico da questão. Ele vai entender que o homem tem a alma feminina e a ânima, que é o nome dessa alma feminina, tem como grande função e objetivo servir de ponte para o self, mostrar o caminho para o self, das diversas maneiras possíveis, não só das formas mais amigáveis. A gente vê isso na análise de sonhos.
e nos próprios mitos, como que às vezes algum personagem masculino e feminino é até cruel para mostrar para ensinar uma lição para o outro, né? E da mesma forma a mulher teria uma alma masculina, que é o ânimos, e que também teria essa função de ponte para o self. E a projeção que nós fazemos dessa ânima ou do ânimos no outro é um mecanismo natural do ego, exatamente para tentar se completar, para voltar para esse ser primordial, que era o andrógeno. Inclusive, em Aion, o Jung traz um texto onde se entende o próprio Cristo como antropos. E o antropos seria o andrógeno. Ele ainda não seria dividido em nenhuma essência masculino ou feminino. Ele traria em si os dois sexos. Então aqui a gente vai representar também, né, como eu falei, a eterna busca pela alma gêmea e no seu estágio mais maduro, a ânima e o ânimos aparecem como o velho sábio e a anciã, a grande mãe, né, que já percorreram todo esse caminho, já aprenderam com as diversidades da vida, já integraram esses opostos, e ali eles estão num lugar de ensinar o outro. Alguém pode encarnar esse arquétipo à medida que caminha em direção, na sua individuação, né, caminha em direção a esse self com humildade, com sabedoria, sem arrogância, sem prepotência, quando o ego vai se tornando mais lapidado, vamos dizer assim. E isso acontece principalmente no meio da vida. No meio da vida é quando a gente cansa de bater a cabeça na parede tantas vezes e começa a ficar mais flexível. E isso é um fenômeno que a gente observa na psicologia analítica, na análise também. E aqui a gente tem um grande arquétipo que perpassa diversos mitos. Eu vou trazer dois aqui, um do masculino e um do feminino, mostrando os percalços e algumas diferenças. Eles não vão abranger toda a diversidade de manifestação desses personagens, mas vão trazer aqui uma boa amostragem. A catábasis, em grego, é um nome grego, significa descer, né? Se eu vou descer uma escada, em grego a gente fala catábasis, é o movimento de descer. Mas no sentido filosófico, no sentido psicológico, simbólico, isso representa a nossa descida ao reino do inconsciente. Toda vez quando a gente dorme e a gente acessa o mundo onírico, o mundo dos sonhos, a gente de certa maneira está fazendo uma catábase. Toda vez que eu fecho os meus olhos, me concentro e vou buscar inspiração em alguma ideia que vem do meu interior, como a gente gosta de falar, de uma forma simbólica, eu estou fazendo uma catábase. Só que existem alguns momentos na nossa vida que a própria vida exige de nós essa descida. Porque no consciente, no horizontal, no plano horizontal, eu não estou encontrando as respostas necessárias. E daí a necessidade de se fazer retiros, né, de se isolar, de buscar outras referências. No slide anterior a gente viu aqui um bom exemplo de catábase, que é a Alice no País das Maravilhas, né? Ela está ali vivendo na sua casa, ela adormece, ela sonha, só que nesse sonho já mostra ela perseguindo um coelho que está apressado, ele entra numa toca, quando ela vai entrar na toca, ela tem essa queda. E essa queda transporta ela para um mundo fantástico, que é o País das Maravilhas.
Ali a gente tem a representação de uma catábasis. Aqui é um trecho de Símbolos da Transformação da Libido, do Jung. É um livro fantástico também, e ele fala de forma muito poética da necessidade de fazer essa descida. Ninguém... Oi? Símbolos da Transformação, das obras completas. Ninguém deve negar o perigo da descida, mas ela pode ser arriscada. Não se deve arriscá-la, mas é certo que alguém a tentará. Quem tiver de descer, que o faça com os olhos abertos, pois é um sacrifício que dobra até a vontade dos deuses. A cada descida segue-se uma ascensão. As formas que desaparecem são reformadas. E uma verdade só é válida a longo prazo quando se transforma e torna a trazer seu testemunho através de novas imagens, em novas línguas, como um novo vinho que é acondicionado em odres novos. Percebem? Aqui ele está falando de uma forma bem poética exatamente isso, né? A necessidade de ser confrontado com visões diferentes, que às vezes inclusive a gente vai buscar nessa descida, e a partir daí eu vou integrando esses aspectos chamados na psicologia analítica de sombra, aspectos sombrios. E eu vou trazer aqui o mito de Orfeu e Eurídice. Aqui eu vou trazer a versão de Ovídio, nas Metamorfoses. É um texto já bem do final, vamos dizer assim, né, da mitologia greco-romana, inclusive, porque o Ovídio era romano. Mas eu quero antes trazer um poema na voz de Maria Bethânia, baseado em Orfeu, né, para a gente se inspirar um pouco. Mulher mais adorada, agora que não estás, deixa que rompa o meu peito em soluços. Te enrustiste em minha vida, e cada hora que passa é mais porque te amar. A hora derrama o seu óleo de amor em mim, amada. E sabes de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa saudade de estar perto, se longe, de estar mais perto, se perto, que é que eu sei? Essa agonia de viver fraco, o peito extravasado, o mel correndo, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu, tudo isso que é bem capaz de confundir o espírito de um homem. Nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, essa harmonia, esse corpo, e me dizes essas coisas que me dão essa força, essa coragem, esse orgulho de rei. Ah, minha Eurídice, meu verso, meu silêncio, minha música, nunca fujas de mim. Sem ti sou nada, sou coisa sem razão, jogada, sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sem ti é como olhar para um relógio só com o ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo, minha amiga mais querida. Qual mãe, qual pai, qual nada. A beleza da vida és tu, amada. Milhões, amada. A criatura, quem poderia pensar que Orfeu, cujo violão é a vida da cidade, e cuja fala, como o vento à flor, despetala as mulheres, que ele, Orfeu, ficasse assim, rendido aos teus encantos. Mulata, pele escura, dente branco. Vai teu caminho, que eu vou te seguindo no pensamento. E aqui me deixo rente quando voltares pela lua cheia para os braços sem fim do teu amigo. Vai tua vida, pássaro contente.
vai tua vida, que estarei contigo. Essa leitura da Maria Bethânia é com base em uma peça de teatro e uma adaptação que virou inclusive série aqui no Brasil, numa versão brasileira do mito de Orfeu e Eurídice, né? Mas aqui na fala dela fica claro essa noção de eu sou uma metade buscando outra metade. E como que Eurídice é essa que é o ponteiro das horas, né? Que dá direção, que dá sentido, porque a gente busca sentido mesmo na vida, e boa parte desse sentido é caminhar em direção a esse oposto. E aqui, esse poema mostra claramente a função da ânima para Orfeu, né? Sem ela, ele não vê sentido na própria existência. E aí a gente vai somando com aquele mito do andrógeno, né? Lembrando como é que os deuses se separaram ali, como é que eu me sentindo metade, vou buscar na outra metade, né? E o mito de Orfeu, ele é um mito antigo, bem antigo, provavelmente de origem da Trácia, e ele tem, alguns dizem, inclusive por algumas similaridades no ritual, o orfismo, né, era uma religião que havia ali elementos trazidos do Egito. Era uma época onde havia um intercâmbio muito grande entre Egito e Grécia. Mas, enfim, nessa versão, o Orfeu, ele se apaixona por Eurídice e ele se casa com Eurídice. E no dia mais feliz da vida dele, onde ele tem essa paixão correspondida e onde eles fazem as suas promessas de amor eterno, Eurídice sai e ela é perseguida por um homem que quer atacá-la e ela é picada por uma serpente e ela morre. Então, uma grande tragédia. E Orfeu era um músico fantástico. Dizem que ele foi presenteado com uma lira pelo próprio deus Apolo, porque era encantado com essa habilidade. E essa habilidade levou ele a fazer a sua catábasis. Orfeu, então, se deprimiu, não via mais sentido na sua existência sem viver no mesmo plano que Eurídice. Havia a crença, então, de que essas almas iam para o Hades, para uma espécie de submundo, e ele entra o Hades, chega até Caronte, que é o barqueiro, e o Caronte fala, ninguém pode passar, você é vivo, aqui é a terra dos mortos, você não pode passar. E ele toca sua harpa, e ele seduz Caronte, e Caronte leva ele até o outro lado do rio Estige. Ele vai então, chega a Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda a entrada do submundo. E Cérbero devora todos que chegam ali desavisados, e sem, inclusive, o seu pãozinho de mel, que era o coisa de entrada, né? O ticket de entrada. E o Orfeu chega, toca a sua lira, e o Cérbero amansa e deixa ele passar. E ele vai passando desafio após desafio no Hades e chega de frente aos deuses Plutão, ou também conhecido como Hades, e Perséfone, os deuses do submundo. E ele pede para ter de volta Eurídice. E eles falam, não, isso não pode ser feito. Ela atravessou esse portal. Você vai encontrá-la de novo quando você atravessar esse portal. E ele toca a sua lira de forma divina, que dobra a vontade até desses deuses, que se impressionam com a sua determinação e com o seu talento quase divino. E Perséfone, ela se condói e fala, tudo bem, vamos deixar você levar a alma de Eurídice, com uma condição, apenas uma condição. Ela vai te seguir sempre a um passo atrás de você. E você não deve se voltar nem uma vez.
você tem que, até sair do Hades, você tem que confiar que ela vai estar atrás de você. Se você fizer isso, ali vocês podem voltar a ficar juntos. E ele vai voltando, feliz, passando por todos esses desafios de novo agora, ao inverso, no caminho inverso. E quando ele está a quase um passo de sair do Hades, vai crescendo uma angústia nele, vai crescendo uma angústia, e ele pensa, e se isso é só uma enganação para eu voltar? Eles disseram que não era possível, eles queriam só me expulsar dali. Então, no último minuto, ele olha para trás para ver se Eurídice está, e imediatamente o espírito de Eurídice é puxado de volta para o Hades e desmorona umas pedras, e ele se vê impossibilitado, inclusive, de voltar. Aqui, essa é a representação da catábasis de Orfeu. Ele desce e ele volta, e no último momento ele fracassa. E de novo se dá uma tragédia. E aí Orfeu passa os seus dias triste. E ele continua com a sua habilidade de músico, e ele vai tocando a sua lira, mas agora da sua lira só saem acordes tristes, que ainda assim fascinam, né? Ainda assim fascinam. E ele vai cantando as suas dores, e as pessoas vão ali ouvindo e sendo tocadas e fazendo eco, né, nas suas próprias histórias. Em resumo, Orfeu vira um cantor de música sertaneja. E ele é da sofrência, exatamente. Se entregou à sofrência com gosto, né? E aí uma vez ele está andando e vem as bacantes que estavam indignadas com essa, tentam, né, se jogar para ele, tentam se entregar para ele. As bacantes são do séquito de Dionísio, que é o Baco, o deus do êxtase, o deus que busca esse prazer sensorial, né? E que busca a transcendência a partir disso. Então ele é uma representação de um outro arquétipo, e as bacantes vão e tentam, e ele não se entrega para ninguém, e num ataque de fúria elas despedaçam Orfeu. E assim ele morre. Em algumas versões a cabeça dele cai em um rio e é levado até uma ilha, onde ali a cabeça dele vira um oráculo. E a alma dele, então, finalmente pode descansar, vai para o Hades, e ali ele se encontra com Eurídice, e ali eles ficam juntos novamente, né? Então esse mito, ele fala de toda essa trajetória, mas ele traz um ensinamento muito importante para a gente, porque a gente fica muito frustrado com o fracasso dele. Por que no último momento ele olhou? Disseram para ele, não olhe, era a única coisa que ele precisava fazer. Só que quantas vezes na nossa própria vida a gente está certo, a gente está determinado, a gente sabe o que tem que fazer, a gente vai, e quando chega no último momento a gente inventa uma desculpa, a gente não segue, a gente fracassa. Então, a trajetória de Orfeu, ela é um espelho da nossa vida, das nossas inseguranças, da nossa angústia, da nossa desconfiança, porque nós temos essa ideia religiosamente, nós também temos essa ideia de que Deus vai prover, e a gente faz um pedido e caminha e entende o que é preciso fazer intuitivamente, mas quando a gente começa a se deparar com os desafios, com os problemas, com as dificuldades, a gente pensa, Deus me abandonou. E a gente olha para trás, a gente desconfia, né? Confiar vem de fiar junto, né? Eu fio junto com essa pessoa. E desconfiar é quando eu corto essa ligação, então eu não fio mais junto. E o fiar é muito antigo nas mitologias também, como o próprio tecer do fio da vida,
se esse fio se alinha com a vontade dos deuses, eu caminho num caminho mais tranquilo. O próprio Buda, embora não falasse em deuses, ele falava de um eu superior e que esse eu inferior do ego tinha que se alinhar com esse eu superior, falava de um caminho do meio também, de um caminho mais pacífico, sem tantos extremos. E aí Orfeu, então, fracassa. E esse é o primeiro mito que eu queria trazer para vocês, e aqui mostrando esse homem que vê nessa mulher a razão da sua existência, que desce até o inferus, o mundo inferior, que essa é a origem da palavra inferno, né, que depois foi um pouco distorcida, e ali ele vai tentar buscar e fazer o que é possível dentro da sua limitação, buscar essa alma perdida, né? E fracassa, e depois ele vai viver ali uma vida em angústia, representando aí muitas vezes também a nossa própria angústia. E a natureza, essa natureza paradoxal que eu falei lá no início, e que também nos mobiliza tanto e nos influencia tanto, né? Esses são um dos ensinamentos. Óbvio que a gente não esgota um mito só com uma visão, mas aqui a gente pode ver claramente, de uma forma até bem poética, esse se lançar. Vamos lá, só recapitulando, né? A gente começa com aquela descrição de arquétipo, que traz essa ideia desse paradoxo, que traz dois lados, um oposto ao outro, mas complementar, e cada arquétipo traz em si essa natureza. Depois nós temos aí o mito do andrógeno, que mostra a separação e a busca, né, esse arquétipo da busca pela metade amputada. E depois nós temos aí em Orfeu e Eurídice a manifestação poética em como que uma história pode trazer essa busca. E no poema trazido na voz de Maria Bethânia, a gente vê claramente esse aspecto. Agora eu queria trazer esse mito de Eros e Psique. Eros e Psique é uma história trazida por Lúcio Apoleio num livro chamado Asno de Ouro. Ele também já é um livro da era romana, né? Não é da Grécia clássica nem na Grécia antiga, já é uma releitura, né? Um conto com temática mitológica, mas ele vai trazer aqui uma história agora da trajetória de um feminino, que é Psique. Eu vou contar para vocês esse mito. Psique era uma mulher maravilhosamente linda. Ela era tão linda que os homens passavam a ficar fascinados e encantados com a sua beleza e esvaziavam os templos de Afrodite. Ela era cultuada como uma deusa. E para os gregos antigos, isso era a maior amartia que podia se cometer. Você se comparar com os deuses, ou ser comparado com os deuses. Amartia aqui tem o sentido de pecado, de ir contra esses desígnios divinos. E aí os pais de Psique, preocupados, porque ela era tão bonita que nenhuma pessoa conseguia se relacionar com ela. E eles queriam que as irmãs dela se relacionassem, e ela, como era a mais velha, primogênita, ela precisava se relacionar para liberar para as outras se casarem. Havia uma ordem. E eles vão consultar o oráculo. E nessa consulta do oráculo, Afrodite fica sabendo, o oráculo é a voz dos deuses, Afrodite intercepta essa mensagem do oráculo e fala: para que a sua família tenha sucesso, que suas filhas se casem, você vai ter que sacrificar Psique. Ela vai se apaixonar loucamente por um monstro,
e como se a vida dela tivesse acabado. Ela decreta ali o fim de Psique. E os pais, muito tristes, chegam em casa, né? Imagino como Abraão também chegou para Isaac naquele dia fatídico, né? Vamos ali. E aí chamou ali Psique e falou: olha, minha filha, me desculpe, o oráculo trouxe essa leitura, né? Profetizou isso. E ela sabia então da profecia de que ela iria se apaixonar por um monstro, e dali então a vida dela acabaria. E ela é levada para um penhasco do sacrifício e é deixada ali. E Afrodite pede para Eros, o seu filho, né, aquele que a gente conhece como Cupido, que tem a aljava cheia de flechas. Eros, na antiguidade, ele tinha a aljava cheia de flechas, mas de várias emoções. De apaixonar-se, de ficar irado, né, preocupado, ansioso. Tinha uma flecha para cada emoção. E ali Afrodite pede para que o objetivo era que ela de fato enxergasse o monstro e que ele a flechasse para ela se apaixonar por esse monstro e acabar com a vida dela. Só que, ao tirar a flecha da paixão e ao mirar em Psique, ele se fere com essa flecha. E ele que se apaixona loucamente por Psique. Então ele pede para Zéfiro, o deus do vento, levar Psique desse penhasco para um palácio nas nuvens. E esse palácio é a própria representação do Éden. Ali a abundância, ela é servida por vozes, tudo que ela deseja se manifesta, ela tem tudo que ela quer. E à noite, ela tem Eros, só que ela nunca pode ver Eros. Assim como Orfeu havia uma condição dada pelo Deus, aqui a gente também tem uma condição. Eros fala: você vai viver nesse estado de plenitude e abundância para sempre, desde que você não me veja. Você não pode me ver. Essa era a condição. Então, à noite, ele chegava já no escuro, eles se relacionavam, tinha uma noite maravilhosa de prazer e amor, e antes do entardecer, ele sai, né? E ele deixa ela, e ela vai vivendo ali. Só que isso vai passando, vai passando, vai passando, e como tudo na vida, toda a realidade a gente se acostuma. E ela estava um pouco entediada, porque é aquela história: poxa, eu estou vivendo uma vida paradisíaca, mas sozinha. Eu quero compartilhar isso com alguém. E ela pede então para Eros que ela possa ser visitada pelas irmãs. E Eros fala: olha, veja bem o que você está pedindo. Isso pode ser a razão da sua ruína. Elas podem não compreender. E todo Deus tem um dom da premonição, né? Ele já sabia que essas irmãs ficariam com inveja e de alguma forma ia tentar dissuadi-la disso. E ela insiste uma vez, duas, três, aí ele fala: tá bom, você está me pedindo, mas saiba que isso provavelmente não vai acabar bem. E ela recebe então as irmãs e ela leva e faz aquele banquete, mostra aqui, mostra acolá, e aquele lugar maravilhoso, paradisíaco, e as irmãs crescendo, aquela inveja dentro delas, e ela: mas como é que é? Você não vai mostrar o seu marido então pra gente? Você não vai mostrar esse tal Eros? Como é que é? Aí ela: mas tem uma questão, eu nunca posso vê-lo. Aí ela conta o tabu, vamos dizer assim. E aí elas falam: mas então é isso. Quem disse que a profecia não se cumpriu? Quem disse que você não se casou de fato com um monstro se você nunca viu? Aí elas plantaram a sementinha da discórdia ali, assim como Éris, lá no casamento de Peleu, pai de Aquiles, né, joga o pomo da discórdia, e aí causa toda a tragédia da guerra de Troia. Tudo começa com uma mulher invejosa que não é convidada para um casamento, né? E aí, aqui também tem esse pomo da discórdia, mas que é jogado na forma de uma dúvida. E aí essa dúvida vai corroendo ela, corroendo ela, corroendo ela. E ali ela
pega então uma lamparina durante a noite, quando Eros adormece, e num dia ela cria coragem e ela vai ver o rosto de Eros. Só que no pegar essa lamparina, ela vira um pouco e o óleo quente cai no ombro de Eros e queima ele, e ele desperta. E ela está completamente apaixonada, porque agora ela fala, agora é isso mesmo, é real, na verdade ele não é um monstro. Só que, de novo, o não confiar, né? Ela teve que provar. A ideia de Tomé também, de ver para crer, tem em Orfeu e tem aqui em Psique. E aí ele imediatamente ferido, indignado, fala, você não acreditou em mim. Eu falei que essa história das suas irmãs não ia dar certo. E aí ele pede para Zéfiro levá-la de volta ali para o penhasco, e tudo aquilo se desfaz, e ela está ali, de frente para aquele abismo, e fica desesperada. Fica completamente desesperada, e ela vai então peregrinando e olha, por acaso, o primeiro templo que aparece é de Afrodite. E ela entra no templo de Afrodite pedindo pelo amor de Deus, porque ela é a deusa do amor, e ela não sabia que Eros era filho de Afrodite. E que tudo isso tinha acontecido, porque quando Eros se casa, leva, né, Psique para esse palácio, ela fica mais indignada ainda. Além de esvaziar os meus templos, casa com meu filho? Então, quando ela chega lá, e totalmente humilde, totalmente desarmada, pede para Afrodite, Afrodite pensa, agora é a minha chance de espizinhar, né? Eu vou destruir, aniquilar essa infeliz. E ela chega e pergunta o que ela quer, e aí ela pede, eu quero, e aí ela, você quer que eu te dê o meu filho? Quem é você? Né? E dá uma lição de moral nela, mas fala, mas tudo bem, eu vou te dar uma chance. E ela passa tarefas. E aí nós vamos ter 3 grandes tarefas. A primeira tarefa, ela, como tem o trabalho de Héracles, né? As tarefas da boneca, da vasalissa, né? Que a boneca ajuda ela a cumprir, a gente tem esse arquétipo, é muito comum nos contos. Então ela recebe essas tarefas. A primeira é separar uma pilha de grãos enorme, separar os grãos. E aí ela vai, chega ali diante daquela montanha e se prostra. E fala, eu nunca vou conseguir. E aí vêm as formigas e se condoem de Psique. E vão lá e separam os montes. E aí quando chega Afrodite, indignada, né, fala, não, agora eu tenho que pensar numa coisa que é... Aí ela fala, eu quero que você recolha a lã dos carneiros de tal região, dos carneiros dourados. E aí ela chega, e quando ela vai atravessar a ponte, o próprio Deus Sol olha e pergunta onde ela vai, e ela fala, eu vou pegar a lã desses carneiros. Aí ele fala, cuidado, esses carneiros devoram humanos, eles são bestas abomináveis. Só que eu daqui de cima eu vejo tudo, então eu posso te ajudar. Não vá pegar diretamente nos carneiros. Onde eles passam nos arbustos e se esfregam, ficam restos dessa lã. E ensina a ela. Então ela vai, pega e volta, e entrega para Afrodite, e a Afrodite mais indignada ainda. Pelo amor de Deus, como que ela está conseguindo fazer isso? E aí ela fala, pega esse balde aqui e vá me trazer um pouco de água da fonte dos 3 rios do Hades, que fica no Cáucaso, fica numa montanha gigantesca, né? E aí ela chega diante da montanha, se prostra de novo e fala, eu nunca vou conseguir ali, sem equipamento, sem técnica, sem nada. Aí Zeus, olhando, se condói, manda a sua águia, que é o animal de Zeus, ele pega esse balde, vai até o alto dessa montanha, que é a nascente desses rios, pega a água e dá para ela. E aí ela chega para Afrodite
E Afrodite, mais uma vez indignada e sem entender como que ela está conseguindo cumprir essas tarefas divinas, pede uma última tarefa, que era uma cilada. Que ela fala assim, agora ela vai cair. E ela pede, vai lá no Hades, a Catabas, agora é a Catabas de Psique, né? Vai lá no Hades e pede para Perséfone uma caixinha com o sopro da beleza eterna, da beleza divina. Porque toda essa situação me desgastou a minha beleza. Então vai lá buscar com Perséfone esse sopro da beleza divina. E aí ela vai, desce, né? Chega lá para Perséfone, convence Perséfone dá para ela, e aí ela ainda adverte, cuidado, isso daqui é só para os deuses. Dá para ela, quando ela está voltando, olha as similaridades com Orfeu, né? Ela chega e pensa, nossa, mas se a Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, se desgastou com isso e ela não fez nada, eu que estou fazendo tudo, eu estou muito mais desgastado. Eu que preciso desse sopro da beleza divina. Aí ela abre. E aí, só que na verdade, isso aí já era um plano de Afrodite, e o que tinha ali, na verdade, era o sono estígio, né? Era o sono da morte. E quando ela abre, ela vai, e aí Eros, agora, recuperado do seu ombro, do alto da sua torre, na casa da mamãe, ele olha e fala, não posso deixar, ela fez tudo isso para me ter de volta, ela conseguiu tudo isso, aí agora ele mesmo vai lá, chega, pega ela, recolhe o sono estígio, dá a caixinha e fala, vá, entregue para minha mãe. Só que ela vai ficar muito indignada com isso, então eu vou interceder por você. E aí ela, de fato, ela vai, Afrodite fica indignada, só que aí Zeus, próprio Zeus, vem e fala, acabou, chega, né? Tá bom, você tentou, ela conseguiu, agora deixa eles serem felizes. Até porque isso casava bem para Zeus, porque Eros ficava com as flechas causando a maior confusão entre os próprios deuses, fazendo um se apaixonar pelo outro, um ficar com raiva do outro, né? E aí ele fala, não, e é bom que acaba com essa história, Eros precisa crescer. Então aqui a gente tem o casamento de Eros e Psique. E eles vão então para o Olimpo e Psique recebe então essa, assim como a graça, né? Assim como Héracles e outros receberam também. Ela vai viver ali no Olimpo agora, ganhando seu lugar entre os deuses. E esse é o casamento de Eros, o amor, e a Psique, a alma. E aqui a gente tem esses dois arquétipos. É de novo uma forma muito poética para falar sobre a nossa trajetória na vida, sobre os nossos tropeços, as nossas dificuldades. E Eros, ele vai representar essa força, né, enorme, que é o amor, com toda a sua complexidade, com todos os seus desafios. E a Psique vai representar ali a vontade obstinada, né, de sempre seguir, depois de ter descoberto o amor, perseverar. Só que entendendo que agora o caminho é cheio de provas. Aqui é uma jornada heróica completa. E ao mesmo tempo nos traz algumas reflexões importantes. Se a gente fizer uma análise psicológica desse mito, quando Psique é levada para o castelo das nuvens e ela vive nessa espécie de Éden, na verdade ali ela está vivendo só uma ilusão. É a paixão, ou é o momento da paixão. Ela não está enxergando, ela não pode enxergar Eros. Na verdade, ela está vivendo só suas projeções. Ela está vivendo a ilusão de uma realidade perfeita, onde ela é servida por vozes, não tem nem pessoas que a servem, e onde ela tem essa relação no escuro. Só ali ela consegue ter essa troca.
Então ela estava vivendo de forma sombria essa paixão. Quando de fato ela pega a luz, que é a consciência, que é paralelo ao fogo que Prometeu traz aos homens. Quando ela pega essa luz e vê a face do amor, vê a face de Eros, ali ela entra em contato com algo real. Aí as projeções desabam. Aí ela vai agora lutar pela relação de uma forma mais realista. A própria deusa do amor vai exigir que ela cumpra e receba essas provas, né? Interceda. E a ação do ânimos está o tempo todo aqui. Lembra que eu falei do ânimos como ponte para o self? As formigas ali são uma representação do trabalho contínuo, da disciplina, que é atribuída arquetipicamente ao ânimos. O sol é a própria representação desse deus Hélio, na mitologia grega, que é a consciência. E vai mostrar para ela esse caminho. Zeus, né, como esse princípio fecundador do universo na mitologia grega, também ali representando o ânimos, vai ajudá-la. E por fim o próprio Eros vai descer ao Hades, recolher o sonistígio e ajudar a Psique. Aqui a gente vê também essa relação dessa cooperação e dessa compensação entre masculino e feminino. Todos os contos antigos, os contos de fadas, os mitos, eles trazem essa necessidade dessa complementariedade entre personagens masculinos e femininos. Isso é o que Jung chamava do arquétipo da coniúncio oppositório, que os alquimistas traziam, né? A união dos opostos. E isso é uma necessidade para o psiquismo. Quando a gente traz agora visões unilaterais, onde o personagem de um sexo ele não precisa do outro e ele resolve tudo sozinho, na verdade está negligenciando um dos principais arquétipos da individuação, que é a busca por essa complementariedade, né, por essa união desses opostos. Então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade também. E a gente não consegue fazer isso sem sacrifício. Sacrifício é um grande arquétipo também que a gente encontra nas mitologias. O sacro ofício, o ofício que eu dedico aos deuses. Psique tem que fazer sacro ofícios, né? Todos os trabalhos que ela vai realizar são trabalhos pedidos por essa divindade para se ter, né, alcançar o objetivo que ela tem. E é o próprio caminhar que faz o indivíduo integrar os opostos e se tornar essa pessoa merecedora, vamos dizer assim. A pessoa que alcança a graça. Não é uma barganha, né? Não é essa ideia de barganha que a gente estabeleceu na nossa forma de viver a religião, entendendo que o Deus está ali para me servir. Não, o Deus ele está ali para exigir, né? Para nos provocar, para nos testar. E nós temos que provar o nosso valor a partir da nossa ação. E isso só se dá através de sacro ofícios. Eu tenho que sacrificar alguma coisa. Eu vou ter sempre que sacrificar alguma coisa para alcançar essa visão mais completa, essa visão mais ampla. E muitas vezes é isso, é um apego exagerado a uma identidade, né, a um status, a uma forma de ser. O Jung, inclusive, traz a ideia da velhice como sendo um dos maiores sacrifícios que a gente tem que fazer, porque a velhice ela exige muitos sacrifícios, né? Exige as limitações físicas do corpo, as limitações fisiológicas, as limitações estéticas, que a gente estava tão apegado a um padrão estético e a velhice nos obriga forçosamente a desapegar disso. A gente tem aqui alguns pilares do sacrifício, né? A renúncia das pretensões egoísticas. O ego precisa abrir mão
das suas pretensões e enxergar o contexto e o todo de uma forma mais holística. E entender que a vontade dele não é a vontade que prevalece. Isso é o narcisismo. Isso é o que a gente está sendo condicionado já há algum tempo a criar essa ilusão de que o mundo está aí para nos servir e dar tudo o que a gente precisa, na hora que a gente precisa, do jeito que a gente precisa. Então, abrir mão dessas pretensões do ego é um dos primeiros pilares. O sacrifício da natureza animal instintiva. Eu preciso, é muito comum nas mitologias, nas religiões, haver sacrifício de algum animal. Inclusive, até hoje existem religiões que praticam isso, nos seus rituais. Sacrificar o animal tem um símbolo. Eu vou sacrificar essa vida que é dedicada única e exclusivamente para satisfazer as minhas necessidades pessoais. Isso é sacrificar o animal. Por isso que isso é tão comum em tantas religiões, porque essa representação, esse é o pedido que se faz do adepto. Porque se eu ficar unicamente vivendo para satisfazer as minhas necessidades, eu vou viver como um animal. Eu não vou atingir essa esfera do self, do divino, do transcendente. Eu preciso, de alguma forma, encontrar uma fórmula na minha vida para administrar isso de uma forma que isso não governe toda a minha vida. Existem sacrifícios voluntários e involuntários. Os voluntários é quando eu paro, percebo, observo e eu mesmo faço esse recuo, busco um equilíbrio entre as minhas ações e eu escolho, dentro do possível, ali o ritmo e como é que eu vou fazer isso, me adaptando. O involuntário é quando a coisa já chegou no nível insustentável. O Jung diz que quando a gente está muito unilateral, muito radical, muito afetado, muito tomado pelas emoções, a sombra vai crescendo. Lembra do dinamismo psíquico que eu mostrei lá atrás? A sombra vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela chega num limiar. Quando ela chega nesse limiar, é o estado que a psique chegou ali. A psique chegou no limiar para ter que fazer essa virada. E ali ela é exigida ao extremo. Se nós esperamos chegar até esse limiar, a nossa sombra também ela vem, nos pega, nos vira de cabeça para baixo, nos chacoalha e nos dá um caldo. É enantiodromia, um nome técnico que o Jung fala. Há uma inversão das polaridades. E a gente fica ali de mãos atadas. E às vezes isso pode ser, inclusive, até fatal. E o si mesmo como sacrificador e o ego como a vítima, que é sacrificada. Essa é a dinâmica natural, orgânica e arquetípica da coisa. Porque quando a gente inverte, quando eu estou aqui e penso, então Deus está ali para me servir e eu vou barganhar com Ele, a gente subverte a lógica da coisa e é o ego que é tão minúsculo, ele é uma gota d'água diante do oceano, querendo que o oceano se curve a ele. Essa é a proporção. Então, para a individuação, e o último dos sacrifícios é você entender que esse ego ele tem que ser subserviente ao self. Que a vontade do self prevalece, inclusive porque a vontade do self é a vontade do todo. Estava vendo uma série recentemente que traz várias provocações, chama Pluribus. E essa série é como se, esse é o primeiro capítulo, então não vou dar nenhum spoiler, é como se os seres humanos recebem uma mensagem do espaço, eles decodificam e aquilo ali acaba se tornando uma espécie
de agente que parece um vírus, mas que ele diz que não é exatamente um vírus, mas que age como um vírus e contagia todo mundo. Só que o que esse contágio faz é que todo mundo fica com uma consciência única. Só que 12 pessoas não são contaminadas, por alguma razão misteriosa que ninguém sabe, nem essa consciência única. E ali vai mostrando como é que todos os seres humanos agiriam se eles fossem um só. Eu achei assim como se fosse uma representação, obviamente, utópica de ficção científica, mas a mais perfeita possível de como o self agiria. E ele agiria em perfeita harmonia com tudo que existe. Nenhuma vontade de nenhum indivíduo ia se sobrepor à vontade de outro. Então ele é 100% eficiente, né? Ele é 100% em prol de preservar a natureza, de restituir a saúde do planeta. Só que esses que prevalecem, que são a representação do ego, alguns vão lutar, outros que já entenderam essa subserviência, alguns até se convertem, né? Mas outros vão lutar e vão lutar até o fim, para que a vontade deles se sobressaia. E aí a série cria várias tensões nesse sentido e provoca várias reflexões bem profundas. É bem interessante. Está na Apple TV, parece que pelo Prime você pode acessar também. Pluribus, como se fala mesmo, pluribus. É bem interessante essa série. Ao realizar o sacrifício, a consciência abre mão de sua posse e do seu poder em favor do inconsciente. Em termos mitológicos, é o herói que se entrega à mãe terrível, o inconsciente. Esse ato de entrega torna possível uma união dos opostos, cuja consequência imediata é uma imensa libertação de energia vital. A energia antes aprisionada no conflito é liberada, e o herói, ou a consciência, renasce, recriando-se através da sua própria autoimolação. Em algum grau, essa é a lógica do sacrifício de Cristo em prol da humanidade para expiar os pecados do mundo, né? Existe aí um sacrifício último que vai... O grande herói é aquele que se sacrifica pelo todo. Essa é a dinâmica do sacrifício, desse arquétipo, que tem tantas facetas como a gente viu. E aí a gente chega no que o Jung chamou de religare. Religare é o nome do latim, que significa reconectar-se, e que é a origem da palavra religiere, religião, né? Religião, no seu sentido primário, significaria exatamente se reconectar com essa fonte divina, transcendental, reconhecê-la, confiar nela, intuir a sua vontade, os seus desígnios e agir em harmonia com o todo. Tudo isso está implícito nesse termo, religião. É claro que a gente hoje vive a religião de uma forma muito diferente, né? Muito, segundo Newton Bonder, muito capitalizada, né? Vamos dizer assim. E o religar, então, significaria essa união, né? Essa abertura do ego para o self e um abrandamento dos meus instintos animais, dos meus desejos, das minhas vontades, em prol desse todo. Então, religare significa isso. E ele vai representar, em última instância também simbolicamente, essa união da ânima e do ânimos. É o retorno à origem. Só que agora é um retorno consciente. Essa é a diferença de individuação para Jung. Porque, inclusive, ele traz a reflexão, que a gente pode pensar até da mesma reflexão que Pluribus traz isso, em comunidades fechadas de povos indígenas que viviam em perfeita harmonia entre si e com a natureza, eles estavam já nesse estado de Éden, de comunhão com a divindade, com as divindades. Eles entendiam, inclusive, que as próprias forças da natureza eram as divindades e faziam seus ritos sagrados em harmonia
E tudo intuitivo, ninguém chegou ali, deu um livro sagrado ou falou faça assim ou faça assado. Eles desenvolvem seus próprios rituais de forma instintiva. E ali eles vivem em harmonia. Só que para funcionar precisa ser uma comunidade completamente fechada. Não pode ter contágio de nenhuma outra visão, de nenhuma outra cultura. Intuitivamente eles sabiam disso também. Recentemente, eu recebi esse depoimento de uma aluna em uma pós-graduação que eu estava dando aula, e ela falou, minha família vem de uma tribo indígena, de uma aldeia indígena, só que os meus pais saíram e a premissa deles é que nunca ninguém que sai pode voltar. E eu estava dando uma aula e eu citei esse exemplo e aí ela falou, isso aconteceu comigo, isso é muito real. E ela fala, e eu tenho a maior vontade de conhecer as minhas origens ancestrais, mas eu não posso, em hipótese alguma, ir lá. Os pais, inclusive, já faleceram, né? E porque eles sabem, porque esse sistema, se há esse contágio, e esse fenômeno acontece em pluribus também, existe ali algumas cenas que mostram essa questão de como que aqueles que não estão na participação do todo podem afetar o todo e até provocar o rompimento do todo, né? E na alquimia é representado pelo casamento sagrado do Sol e da Lua, do masculino e do feminino. No taoísmo isso é representado pelo Yin e pelo Yang, né? A parte clara e a parte escura. Esses são os símbolos do religare. E aí a gente tem a força que une e que promove tudo isso, que é o amor. A Vozes, inclusive deve ter aqui, porque aqui eles vendem livro das Vozes também, tem um compilado de artigos onde o Jung fala sobre o amor. Eu trouxe aqui algumas das ideias principais, bem resumidinhas. Mas tem lá, sobre o amor, se eu não me engano. Sobre o amor, Jung, Carl Gustav Jung, sobre o amor, e da editora Vozes. Mas, na verdade, esses são artigos que ele fala nas suas obras, né? E ali é só um compilado. E as ideias são muito interessantes. E aqui cabe um recorte histórico, a gente trazer um recorte histórico, porque o Jung vem logo após Freud. Eles conviveram juntos durante um tempo, né, trocaram muitas ideias, e no período pós-Segunda Guerra Mundial, o Freud ele vai desenvolver um livro chamado Para Além do Princípio do Prazer, onde ele vai falar da pulsão de morte, e ele vai explicar todos os comportamentos autodestrutivos pela pulsão de morte. E o Jung nunca engoliu essa do Freud, né? Entendendo que a gente tem, o Freud traz a premissa de um totem tabu, ele traz a premissa de um pai tirano que é morto pelos filhos e que esses filhos então vão viver com a culpa, e a angústia viria dessa culpa de ter matado o pai primordial, né? E isso não tem nenhum antropólogo que assine embaixo essa teoria do Freud, mas ele vai falar então que aí vem o princípio da pulsão de morte, como se a gente saísse do inanimado e todo ser tendesse a voltar para o inanimado. Mas isso para Jung não faz sentido para a alma, por exemplo. O que move a alma seria o amor e não a pulsão de morte. E aqui eles têm uma distância enorme, né, entre esses dois pensadores. E aí, para Jung, o amor é uma força psíquica profunda e paradoxal, que transcende a mera sexualidade e envolve dimensões éticas, espirituais e existenciais, sendo uma experiência individual que não se submete a normas coletivas. Ele concebe o Eros como um princípio criador que integra instinto e espírito, atingindo sua plenitude quando ambos estão em harmonia. O amor verdadeiro exige sacrifício, entrega e fidelidade, implicando a renúncia ao ego e às possibilidades ilusórias, em favor de um vínculo real, aproximando-se de uma experiência religiosa. Nas relações, Jung associa o arquétipo do feminino ao Eros,
relação, e o do masculino ao logos, razão, apontando tensões que precisam ser superadas para que haja compreensão mútua. Então aqui, ânima e ânimos são arquétipos do masculino e do feminino, e lembrando, aqui a gente está falando em arquétipos, eu não estou falando de um homem e de uma mulher, eu estou falando de, simbolicamente, o arquétipo do masculino e o arquétipo feminino. Eles são complementares e o religare é a união desses dois. Tudo que a gente viu agora culmina nesse ponto aqui. O Eros e a razão precisam encontrar uma forma de diálogo para chegar a esse símbolo do religare. Por fim, o amor possui uma dimensão transpessoal e divina, sendo expressão da própria energia vital da psique, e muitas vezes manifesta sob a forma de paixão, um anseio profundo de reconexão com a totalidade interior. O mito do andrógeno que eu trouxe lá no início, né? Então, o amor, para Jung, é o que já traz essa semente desse sentimento de incompletude que a gente tem. Agora, a individuação, fatalmente, quando a gente vai caminhando em direção a ela, a gente vai percebendo, quando a gente amadurece, que não é literalmente um outro exterior a mim que vai me completar. E aqui a gente tem uma das ilusões do amor romântico. Porque a ilusão romântica é só uma projeção de um fenômeno que realmente existe. Um livro fantástico e maravilhoso chama We, As Chaves do Entendimento do Amor Romântico, do Robert Johnson. Ele vai trazer no conto arturiano de Tristão e Isolda essas idas e vindas do masculino e do feminino, desses personagens, né, Tristão e Isolda, e ele vai traduzindo simbolicamente cada estágio do conto arturiano. É muito interessante. E ali ele vai falar isso, mas no fundo, o que então que alimenta? O que alimenta o amor cortês? Por que o ser humano... Por que isso existe? Isso existe porque tenta contemplar um fenômeno que existe de fato em nós, no indivíduo. Porque o ego tem essa visão unilateral. E o self, ele tem uma visão completa, do todo. E o amor romântico, ele vem nos trazer um eco dessa dinâmica, dessa falta, né? Desse querer se completar no outro. Só que a individuação é o recolher das projeções. Todo o poder que eu investi no outro, toda a responsabilidade que eu atribuí ao outro, na verdade, precisa ser integrada por mim. Isso que você busca no outro, na verdade, só pode ser encontrado em si mesmo. E daí, uma das traduções para o self, né? Selbst em alemão, que é o si mesmo do Jung, que é o centro organizador da psique e o arquétipo da totalidade. E aí eu trago aqui uma passagem de Paulo aos Coríntios, que vai trazer um resumo de praticamente tudo que a gente viu hoje. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente,
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, a teleoses, que eu trouxe lá no arquétipo, né, no conceito de arquétipo, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Esse trecho resume tudo que a gente falou aqui. Vocês percebem? Fala da inveja, fala de como a visão limitada de olhar só para um lado não satisfaz e traz o amor como essa cola que une tudo, dá força, dá brilho, né? E esse amor é quando eu deixo de ver o espelho, só metade da coisa. E eu vejo face a face, eu vejo a completude da coisa. E ali, então, a individuação está sendo cumprida, vamos dizer assim, né? O arquétipo da Coniúncio está atuando. E aqui é necessário a fé, a esperança e o amor. A fé é o confiar, né? A esperança é o acreditar que existe algo que transcende. E eu espero porque eu entendo que existe a minha parte e existe também a parte do divino que vai ser no tempo que o divino quer e não no tempo que eu quero. Então eu tenho que aprender a esperar. E o amor, que permite que eu seja humilde o suficiente para abaixar a minha visão arrogante, que eu seja empático, que eu consiga me colocar no lugar do sofrimento do outro, para que eu possa, então, vivenciar essa vida de uma forma mais plena, né, observando as diferentes facetas da realidade. E aqui eu trago uma mandala que é representada pelos hindus, né, como o chakra Anahata. O chakra Anahata, ele é representado pelos dois triângulos, representando o masculino e o feminino. Né? E a estrela de 6 pontos, então, seria um dos símbolos da Coniúncio, um dos símbolos dessa integração dos opostos. E ele é o chakra do amor. Ele é o chakra onde a gente consegue, quando a gente é tocado profundamente na nossa alma por um sentimento de compaixão, né, de solidariedade, de ternura, esse chakra, essa região aquece. Né? A gente sente vibrar essa região. Os hindus tinham uma perspectiva energética da vida e falam em chakras, e cada chakra representa uma das esferas da nossa realidade. Até o Jung tem um livro chamado Kundalini Yoga, onde ele vai falar sobre essa visão do Jung, analisando psicologicamente, simbolicamente essas esferas, né? E aqui está a representação da união,